A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 1, a primeira lição desse último trimestre do ano de 2023. Neste trimestre estaremos estudando o tema geral, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. O comentarista da lição é o pastor Eduardo Leandro Alves. Ele é graduado, mestre e doutor em teologia, pós-graduado em coordenação pedagógica e também tem licenciatura em sociologia. É pastor na Igreja Assembleia de Deus em João Pessoa e pastoreia igrejas desde o ano de 2004. Então, este é o nosso comentarista e o tema central da lição é a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E na lição de hoje, lição de número 1, estaremos comentando a lição fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. O texto principal encontra-se em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Resumo da lição: sem fé é impossível agradar a Deus. Texto bíblico encontra-se em Hebreus, capítulo 11, dos versículos 3 ao versículo 6. Então vamos iniciar o comentário da lição de número 1. O ponto, fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Nesta lição, meus amados irmãos, nós vamos estudar sobre a fé. Dentre esses pontos, iremos falar da fé, bem como a fé salvífica, bem como a fé como dom do Espírito Santo e a fé como fruto do Espírito. Mas quando nós vamos falar de fé, é necessário a gente fazer uma diferença entre o que é crença e entre o que é fé. Porque crença é o assentimento ao testemunho, enquanto a fé é o mesmo assentimento ao testemunho acompanhado de confiança. A diferença entre crença e fé está relacionado à confiança. Um exemplo claro que nós podemos citar é de uma história que se conta que um malabarista queria passar de uma montanha para outra em uma corda bamba na sua bicicletinha. E as pessoas ficaram ali ao redor crendo. Tinha a crença de que ele ia voltar. E foi o que aconteceu. Ele foi e voltou e as pessoas aplaudiram. Mas na sua volta, quando ele termina o seu percurso, ele aponta para uma senhora que estava na plateia entusiasmada com aquele feito e falou para ela que ele ia colocar uma carrocinha atrás da sua bicicletinha e falou que iria com ela. Ela na carrocinha, ele ia ao outro lado e iria voltar. E a senhora falou que não iria. Ou seja, ela cria que ele poderia ir e voltar. Mas na hora de confiar, então, fé, meu irmão, está atrelada à confiança. Não é apenas ter uma crença, mas é ter confiança naquilo que você tem fé. Então a gente tem que saber diferenciar o que é crença e o que é fé. E a diferença está justamente nisso. É acompanhado de confiança. A fé sempre é acompanhada de confiança. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a fé salvífica. Neste ponto que ele vai falar sobre a fé salvífica, ele já vai dar uma definição de fé. Porque esse termo, a Sagrada Escritura, define o que é fé. É o que está no nosso texto principal, o autor citando o livro de Hebreus, que está mostrando justamente o que é fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Observe que esta definição de fé que está nas Sagradas Escrituras, ela é uma elucidação intelectual e teórica do que vem ser a fé.
E ela é a única definição direta sobre o que é fé na Bíblia. A Bíblia define o que é fé. Embora seja uma definição teórica, conforme está nas Sagradas Escrituras, o escritor bíblico ele não se aprofunda em teorias. Mas o que acontece quando a gente vai estudar o contexto deste texto, ou seja, os textos subsequentes, a gente vai ver que ele se volta ao texto bíblico e vai fundamentar sua afirmação da definição de fé justamente nos exemplos do Antigo Testamento. E isso é para fornecer justamente o que o Antigo Testamento nos fornece, no caso, sobre os homens e as mulheres de fé, que é citada ao longo deste versículo de número 11 do livro de Hebreus. Então, temos uma definição de fé bem imbuída, sim, no Novo Testamento. Prosseguindo no nosso comentário, meus amados irmãos, nós percebemos que no Novo Testamento a fé é altamente citada. Existe um substantivo e um verbo que fala sobre fé. Primeiro é o substantivo piste, que significa fé, e o verbo pisteo, que significa crer, com o sentido de fé. Então, esses dois termos no Novo Testamento ele aparece mais de 240 vezes para nós percebermos como a fé é altamente citada no Novo Testamento. Vale também frisar, meu irmão, que a fé, conforme o autor está colocando aqui neste ponto da lição, é um conceito que está presente na pregação missionária da igreja. Pois para indicar a aceitação da mensagem, o Evangelho conclama a fé salvadora. Por isso nós podemos afirmar que a pregação cristã primitiva dava uma grande ênfase à fé. Isso é falado pelo autor da lição justamente para mostrar que as pregações da igreja primitiva, na sua origem, elas eram cristocêntricas, ou seja, tinham Cristo como fundamento e conclamava o povo ao arrependimento, à confissão de pecados. Porque só assim, meu irmão, com a fé em Cristo e a consequente confiança para a salvação, que se alcança a salvação, porque a salvação ela é mediante a fé, e a Bíblia fala que isso não vem de nenhum de nós, não é por evidências naturais, mas ela é dom de Deus. Por isso a Bíblia nos fala: sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, mas de Deus, ou seja, mediante a fé, meu irmão, salvífica, ela trabalha na vida do ser humano para a salvação do homem. Por isso, no início da lição, nós fizemos a diferenciação de fé e crença. Porque a crença está apenas atrelada em acreditar. E isso não tem nada a ver com a fé. O que a pessoa acredita fala muito mais sobre ela do que propriamente sobre Deus. Então, fé, meu irmão, em nossas palavras, é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança, porque nós falamos inicialmente que a fé está atrelada à confiança. E é justamente essa fé que leva o homem à vida eterna, a fé salvífica naquilo que Cristo fez. Porque essa é a revelação de Deus para os homens, que Cristo foi enviado a este mundo para morrer, para remir o pecado de todo aquele que nele crê. E isto é o que está imbuído na fé salvífica, que é o que o autor coloca aqui no primeiro ponto, falando sobre a fé. E diante disso, nós temos confiança no testemunho que Deus dá, porque o testemunho foi dado justamente por Deus, meu irmão. Por Deus, porque ao longo das Sagradas Escrituras, nós percebemos que João Batista veio preparar o caminho. Todos os profetas
do Antigo Testamento, que deixaram as suas palavras registradas, inspiradas pelo Espírito Santo, mostraram, meu irmão, que haveria de surgir o Messias, o Salvador da nação de Israel, embora não veio como eles achavam que vinha, um Salvador político, mas veio um Salvador que livrou das garras do mal, das garras da perdição eterna. Então, a fé, ela gera confiança no testemunho em que Deus dá, porque Deus é que deu o testemunho de Cristo. Não é à toa que o Antigo Testamento é o princípio, é o tipo do que iria acontecer. E quando Cristo vem, ele cumpre cabalmente todas as promessas com relação a ele, que falava, todas as profecias e promessas que falavam da vinda do Messias. Então Cristo é o cumprimento. Não é à toa que quando nós vamos ler os evangelhos, nós percebemos. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta Isaías. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ou seja, em Cristo está se dando cumprimento de todas as promessas que Deus fez à nação de Israel. Então a fé salvífica, ela gera esta confiança no testemunho em que Deus dá. E o interessante, como o autor definiu fé no início da lição, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por isso o autor coloca, crer mesmo não vendo. O que é crer mesmo não vendo? Não é fazer o que aconteceu com Tomé, que Tomé, um dos 12, quando Cristo ressuscita, na primeira aparição de Cristo, ele não está naquela ocasião. Então, Cristo aparece para os discípulos ressurreto e os discípulos veem e contam aquilo a Tomé e Tomé não acredita. Tinha dúvida quanto a isso, quanto a essa realidade, porque ele não viu. É assim que ele fala, eu não vi. Eu não vi, como é que eu vou crer? Ou seja, tinha uma incredulidade. Até que Cristo aparece novamente, e desta feita ele está presente entre os discípulos, e Cristo chama ele agora para conversar e mostra as mãos para ele. E fala para ele, coloca a mão aqui, Tomé, para ver se não sou verdadeiramente eu. E Jesus, nesta ocasião, cita aquele versículo bastante conhecido em João capítulo 20, versículo 29, que fala para Tomé, porque me viste, Tomé, creste? E Cristo fala que bem-aventurados que não viram e creram. Nossa situação é a fé. A fé que faz ter confiança no testemunho em que Deus dá. É a fé salvífica que é gerada no coração do ser humano. O ponto 2 vai falar sobre a fé e a vida. Neste ponto que vai falar sobre a fé e a vida, vai falar justamente sobre a fé como um dom espiritual. Aí ele vai colocar lado a lado, já nesse primeiro subponto, sobre fé e milagres. Aí ele vai perguntar se você crê em milagres. Aí vai falar qual o propósito de Jesus ter operado tantos milagres. E João, o apóstolo João, que escreve o livro que tem seu nome como as suas 3 cartas e o Apocalipse, João fala justamente que tinha um objetivo de Cristo fazer todos aqueles milagres. Era para que as pessoas vissem, olhassem e crescem que ele era o Cristo. Neste ponto, João está deixando de forma clara e bastante evidente que o que importa para Cristo, o que é mais importante que os sinais, meu irmão, que os milagres, era a mensagem da cruz. Os milagres não tinham a intenção de mostrar que Cristo tinha como se estivesse querendo holofotes, como querendo mostrar que era diferente dos outros, porque ele de fato era, mas o objetivo principal, o tema principal, o que era mais importante do que os milagres e os sinais que eram efetuados, era a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho era justamente essa, para que os homens viessem a ter fé, que Cristo era o Messias enviado por Deus.
E a fé, meu irmão, neste ponto aqui que está falando justamente sobre esse dom que foi manifestado não só por Cristo, mas por tantos outros apóstolos, ele tem um objetivo. O dom da fé tem esse objetivo de gerar nas pessoas fé para crer que Cristo é o Messias, é o Filho de Deus e que morreu por todos nós. E dentro desse aspecto de fé e vida, nós já falamos até no primeiro ponto que a fé salvífica ela gera essa confiança no testemunho que Deus dá. E quando nós temos confiança nesse testemunho que Deus dá, nós agora passamos a andar por fé. Nós passamos agora a andar com fé, tendo fé, porque tivemos um novo nascimento. Nós agora fazemos parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, somos membros desse corpo. E o crente que tem a confiança plenamente em Cristo, e não apenas uma crença, mas tem fé, ele tem a esperança de que tudo aquilo que Cristo falou irá se cumprir, porque isso é fé. A fé está atrelada justamente à sua definição. É a firme certeza das coisas que se não veem. É a certeza das coisas que se esperam. É a definição que está no nosso texto principal da lição. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, ela está atrelada à volta de Cristo também, conforme o autor fala, a esperança da salvação eterna. Essa esperança de um dia estar com Deus no céu, meu irmão, é resultado da fé genuína em Jesus Cristo. Porque ele falou que iria voltar para buscar a sua igreja. E nós temos fé nisto. O autor vai encerrar a lição falando sobre fé e o fruto, sobre dom e o fruto do Espírito, que até ele citou, mas não de maneira direta, como ele está citando aqui no terceiro tópico. Mas no segundo tópico ele já falou sobre a fé como dom, porque Cristo manifestou o dom da fé. Mas neste ponto aqui ele vai fazer a diferenciação de forma explícita para mostrar o dom da fé, mostrando que é diferente da fé salvífica, que é diferente da fé como fruto do Espírito Santo. Então ele está diferenciando a fé como dom do Espírito Santo, como dons espirituais que formam estar relacionados em Coríntios. Ele vem falando aqui que o crente, quando recebe esses dons, é porque ele tem fé. Para receber os dons espirituais, tem que ter fé. Porque se você não tem fé, meu irmão, você não vai receber nada da parte de Deus. Não vai receber nada. E é isso que a palavra fala, que Jesus, quando entrava em algum lugar, e aquele povo era incrédulo, o que acontecia? Não fazia ali maravilhas, por causa da incredulidade deles. Há uma necessidade urgente em nossos dias, meu irmão, de avivamento. A nossa fé. Nós temos que avivar a nossa fé, colocando em ação. Então, para receber a fé como dom, é necessário ter fé. Essa é a fé que Cristo tinha, que os apóstolos tinham, que muitos hoje também têm, porque os dons são atuais, a atuação deles acontece nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, e isso não irá cessar até Cristo voltar. Porque quando Cristo voltar, aí não vai ter necessidade mais de dom da fé, porque estaremos com Ele. O que aguardamos, o que esperamos, a definição da fé vai se cumprir totalmente em Cristo. A fé como fruto do Espírito, nós falamos a fé como uma fé salvífica, que é diferente da fé como dom do Espírito Santo, que é diferente da fé como fruto do Espírito. Neste ponto aqui, o autor vai falar mostrando essa fé como fruto do Espírito. Observe que a fé como fruto do Espírito, meu irmão, ela cresce dentro de nós. Enquanto a fé salvífica, meu irmão,
Ela vem de Deus. Deus que, através da sua palavra, da mensagem pregada, gera fé no homem, porque ela vem de fora para dentro. A mesma coisa acontece com o dom espiritual da fé. É Deus que dá. O Espírito Santo concede a cada um como ele quer. Então vem de fora. Mas a fé, como fruto do Espírito, está relacionada à nossa fidelidade para com Deus. Então é algo produzido interiormente. É o fruto que o crente gera. Então a fé, como fruto do Espírito, ela cresce dentro de nós. É algo que está dentro de cada um de nós, de crente, né? Eu estou falando de crente, porque o fruto do Espírito, quem tem fruto do Espírito é crente. Quem tem dom do Espírito, meu irmão, é crente. A gente tem que entender isso, que o que nós estamos falando aqui é a palavra de crente salvo em Cristo, de pessoas que nasceram de novo. Então a fé como fruto do Espírito é melhor traduzida como fidelidade, que é o que o autor vai colocar aqui, que a fé produz novidade de vida. Já e fidelidade, a fé produz novidade de vida e fidelidade, pois o servo de Deus é fiel ao Senhor, a sua igreja, a liderança e a família. Então a fé, como fruto do Espírito, é gerada dentro de nós. Ela cresce dentro de nós. Isso vai mostrar nossa fidelidade para com as coisas do Senhor. Então isso é a fé como fruto do Espírito. E nós vamos concluir falando que diante das situações adversas, tendemos a esfriar na fé, mas nesse momento precisamos nos voltar para o Senhor. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil, mas peça que o Pai revigore a sua esperança em suas promessas. A fé em Deus é fundamental para que você vença o mundo, porque é o que João escreve falando, e o que vence o mundo é justamente a nossa fé. Então busque ao Senhor e peça mais fé. Neste momento nós estamos encerrando assim a primeira lição deste último trimestre, falando da lição de número 1, das lições bíblicas jovens, fé, o ponto de partida de uma vida com Deus.